Quando minha avó começou a demonstrar sinais de demência, minha mãe pulou de felicidade. Vou interditar ela para ficar com seus bens, ela disse sorrindo, mas o que ela não sabia era que a minha avó tinha um plano preparado para ele. Mãe, a senhora colocou sal no café de novo. A voz da minha mãe soou falsamente doce, cortando o silêncio do café da manhã. Levantei os olhos do meu pão e vi a cena se desenrolar. Minha avó, com a xícara a centímetros da boca, parou. Ela olhou para o objeto em sua mão como se nunca o tivesse visto antes, depois para o saleiro na mesa e então para o açucareiro ao lado. Um véu de confusão passou por seus olhos. Uma nuvem cinzenta onde antes só havia brilho. Oh, ela murmurou, a voz fraca. Que cabeça a minha, meu peito se apertou. Era a terceira vez naquela semana. Antes eram chaves perdidas, nomes de vizinhos trocados. Agora os erros eram mais básicos, mais desconcertantes. Vovó sempre foi a mulher mais afiada que eu conheci, a matriarca da família, a rainha das palavras cruzadas, a que lembrava o aniversário de todo mundo. Ver essa fortaleza desmoronar, grão por grão, era uma dor que me rasgava por dentro. Mas a minha mãe, ela não sentia dor. Senti seu olhar sobre mim e me virei. Um pequeno sorriso, quase invisível, dançava no canto de seus lábios. Ela pegou o celular discretamente e, fingindo ajeitá-lo na mesa, tirou uma foto da cena. A avó confusa, a xícara de café com sal, a mesa do café da manhã transformada em palco de um declínio. O que você está fazendo? Me perguntei baixinho para que a vovó não ouvisse. Registrando, querida. Ela sussurrou de volta, o sorriso se alargando um pouco mais. Documentando. Isso tudo vai ser muito útil. Útil para quê? A pergunta saiu da minha boca antes que eu pudesse contê-la, embora uma parte de mim já soubesse a resposta e a temesse. Minha mãe se inclinou sobre a mesa, o cheiro de seu perfume caro invadindo meu espaço. Seus olhos brilhavam, não com lágrimas, mas com uma ambição fria que me deu um calafrio. Vou entrar com o pedido de interdição dela, Sandra. Ela disse, sem rodeios. Com todas essas provas, o juiz não terá escolha. Ela não pode mais tomar conta de si mesma, muito menos de tudo o que tem. Alguém precisa assumir o controle. E esse alguém sou eu. O ar sumiu dos meus pulmões. Interdição. A palavra soou como uma sentença. Ela não estava preocupada com o bem-estar da própria mãe, mas com os bens dela. A casa, as economias de uma vida inteira, as pequenas propriedades que a vovó administrava com tanto orgulho. Tudo isso agora era visto pela minha mãe como um prêmio a ser conquistado. Você não pode estar falando sério, eu disse, a voz trêmula de raiva e incredulidade. A vovó precisa de ajuda, de um médico, de apoio, não de alguém tentando tomar tudo dela. Não seja ingênua, ela cortou, a voz agora dura como aço. Estou fazendo o que precisa ser feito. É uma oportunidade. E se você for esperta, ficará do meu lado. Ela se recostou na cadeira, pegou sua própria xícara de café, devidamente adoçada, e tomou um gole, como se tivéssemos acabado de discutir o tempo. Eu olhei para a minha avó. Ela agora mexia o café salgado com a colher em silêncio, o olhar perdido na janela. Senti uma onda de náusea. Eu estava presa entre a tristeza de ver a mulher que eu mais amava no mundo desaparecer diante dos meus olhos e a repulsa de perceber que a minha própria mãe via essa tragédia como um bilhete de loteria premiado. Nos dias que se seguiram, a situação só piorou. Minha mãe passou a visitar a vovó com uma frequência inédita, sempre com o celular em punho. Cada palavra esquecida, cada momento de distração era cuidadosamente gravado. Ela a tratava como um projeto, um caso a ser construído, e não como sua mãe. Eu, por outro lado, tentava me conectar com a avó que ainda restava. Levava-a para passear no jardim, ajudava com as plantas que ela sempre amou. Numa tarde, enquanto plantávamos algumas mudas de amor perfeito, ela pegou um vaso e começou a caminhar em direção ao canteiro de samambaias. Vovó, as flores não são aí, eu disse gentilmente. Minha mãe, que nos observava da janela da cozinha, certamente anotou aquilo em sua mente. Mas então algo estranho aconteceu. Vovó parou, olhou para a janela e viu que minha mãe tinha se virado para atender o telefone. Naquele instante ela se virou para mim. Seus olhos, antes enevoados, de repente ficaram nítidos, focados. Ela me olhou para o vaso em suas mãos e então piscou. Foi um piscar rápido, deliberado, um segredo compartilhado em uma fração de segundo. Em seguida,
Ela caminhou até o lugar certo e plantou a muda de amor perfeito com a precisão de sempre. Quando minha mãe voltou a olhar, vovó já estava de pé, limpando a terra das mãos com um ar vagamente confuso, como se não soubesse como havia chegado ali. Fiquei paralisada. O que tinha sido aquilo? Um momento de clareza? Uma coincidência? Ou algo mais? A dúvida se instalou em mim como uma semente. Comecei a observar tudo com mais atenção. Notei um padrão. Os piores lapsos de memória da vovó, os momentos mais embaraçosos e evidentes de sua condição, aconteciam quase exclusivamente quando minha mãe estava por perto, especialmente quando ela estava com o celular na mão. Certa noite, um amigo da família, um senhor que conhecia a vovó há décadas, veio fazer uma visita. Na frente dele, o desempenho da vovó foi terrível. Ela o chamou pelo nome do irmão falecido. Perguntou sobre sua esposa, que havia morrido há 5 anos, e repetiu a mesma história 3 vezes, em menos de 10 minutos. O homem foi embora com os olhos marejados, dizendo que rezaria por ela. Assim que a porta se fechou, minha mãe suspirou, satisfeita. Essa foi ótima. Ele será uma testemunha excelente. Meu sangue gelou. Mais tarde, naquela mesma noite, eu estava sentada na sala com a vovó, assistindo a um filme antigo em preto e branco que ela adorava. Durante uma cena, sem música de fundo, ela começou a cantarolar a melodia exata da trilha sonora que tocaria a seguir. Era uma melodia complexa, nada simples. Ela acertou cada nota. Eu me virei para ela. Vovó, como a senhora sabia essa música? Ela parou de cantarolar e me olhou. O véu de confusão voltou a cobrir seus olhos. Que música, minha querida? Eu não ouvi nada, mas eu ouvi. E pela primeira vez, comecei a sentir que a pessoa que estava realmente sendo enganada naquela casa não era a minha avó. 2 semanas se passaram em um nevoeiro de tensão. Cada dia era uma pequena peça de teatro, com minha mãe no papel de diretora e minha avó como a atriz principal, aparentemente alheia ao seu próprio roteiro. A confirmação de que a farsa havia se tornado oficial chegou na forma de uma carta registrada. Minha mãe fez questão de abri-la na minha frente, um brilho de triunfo em seu olhar enquanto lia o comunicado do tribunal. Pronto, ela anunciou, dobrando o papel com uma precisão irritante. O processo de interdição foi aberto. O juiz já recebeu minha petição e todas as provas iniciais. Provas? Zombei, o desprezo evidente em minha voz. Você quer dizer os vídeos que você gravou secretamente? As fotos que tirou quando ela estava mais vulnerável? Chame do que quiser, Sandra. Eu chamo de evidência, ela retrucou impassível. O advogado disse que o caso é sólido. Com o comportamento dela é praticamente ganho. Eu não aguentei. Fui até ela, o coração batendo forte com uma mistura de súplica e fúria. Mãe, por favor, pare com isso. Cancele o processo. A vovó não merece isso. Ela é sua mãe. Ela cuidou de você. Ela te amou. Como você pode fazer isso com ela por causa de dinheiro? Minha mãe me olhou com uma frieza que parecia vir de outro mundo. Ela não via uma filha implorando. Via um obstáculo. Você é tão sentimental. Chega a ser cansativo, disse ela, a voz baixa e cortante. Você vê uma velhinha confusa. Eu vejo um patrimônio se perdendo, sendo mal administrado por alguém que não sabe mais o que faz. Eu estou protegendo o futuro da nossa família. O seu futuro, inclusive. Eu não quero ter nada a ver com um futuro construído sobre a crueldade. Gritei, as lágrimas de frustração finalmente rolando pelo meu rosto. Então fique fora do meu caminho. Ela ameaçou, o tom deixando claro que não era um conselho, mas uma ordem. Continue sendo a netinha dedicada, mas não se meta nos assuntos dos adultos. Isso é o melhor para todos. Ela se virou e me deixou parada no meio da sala. O papel da intimação esquecido na mesa como uma bandeira de vitória. Senti-me completamente impotente. Como eu poderia lutar contra algo assim? Minha palavra contra a dela e um monte de provas fabricadas? Qualquer tentativa minha de dizer que a vovó estava bem seria vista como negação, como a ilusão de uma neta que não aceitava a doença da avó. Eu estava em uma armadilha. E o pior é que minha avó parecia estar nela junto comigo. Passei a me dedicar ainda mais a ela, buscando qualquer fresta de lucidez, qualquer sinal de que a mulher forte que eu conhecia ainda estava ali. E então, numa tarde chuvosa, o sinal veio. Minha mãe havia saído para uma reunião com seu advogado, nos deixando sozinhas. Eu preparava um chá na cozinha enquanto vovó folheava um antigo álbum de fotografias na sala de estar. Sandra, venha ver isso. Ela me chamou, a voz soando mais firme do que o habitual.
Aproximei-me e me sentei ao seu lado no sofá. Ela apontava para uma foto antiga, dela e do meu avô, jovens e sorridentes em uma praia. Ele era um bom homem, ela disse, e pela primeira vez em meses, não havia confusão em seu olhar. Havia apenas saudade. Era sim, vovó, respondi, meu coração se aquecendo com aquele pequeno momento de normalidade. Ela continuou a folhear o álbum, parando em fotos minhas, de quando eu era criança. Ela acariciou uma foto minha no seu colo, e então sua mão buscou a minha. Sua pele era fina como papel, mas seu aperto foi surpreendentemente forte. Ela se inclinou para perto, o cheiro de lavanda e chá de camomila me envolvendo. Seus olhos se moveram rapidamente para a porta da cozinha, verificando se estávamos realmente sozinhas. Preste atenção, ela sussurrou, a voz tão baixa que quase não ouvi. Sua outra mão foi até o bolso de seu cardigã, e de lá tirou uma pequena chave de metal, escura e de formato antigo. Ela a escondeu na palma da mão, e com um movimento rápido, a pressionou contra a minha, fechando meus dedos sobre ela. O metal estava gelado. Ela olhou fundo nos meus olhos, a intensidade em seu olhar me prendendo. Confiança, ela murmurou. Apenas uma palavra, mas carregada com o peso do mundo. Naquele exato momento, ouvimos o som do carro da minha mãe entrando na garagem. Como se um interruptor tivesse sido desligado, o corpo da minha avó relaxou. A nitidez em seu olhar se dissolveu e o véu da confusão retornou. Ela piscou, olhou para o álbum de fotos, como se não soubesse como ele veio parar em seu colo, e começou a falar sobre o tempo. A voz novamente fraca e distante. Fiquei ali, sentada, com a chave queimando em minha mão fechada. Confiança. A palavra ecoava em minha mente. Confiança em quê? Nela? No plano que eu mal entendia? Era um pedido de ajuda? Uma instrução? Guardei a chave como um tesouro proibido. Os dias seguintes foram uma tortura. A notificação oficial da perícia médica chegou. Estava marcada para a próxima terça-feira. 1 semana. Eu tinha 1 semana para agir. Se eu não fizesse nada, minha avó seria submetida a uma avaliação em seu estado confuso, e o laudo do médico selaria seu destino. Minha mãe venceria. A chave era minha única esperança. Depois de uma busca desesperada, encontrei um antigo talão de cheques no fundo de uma gaveta de escritório. O nome do banco estava impresso no topo. Era uma agência antiga no centro da cidade, daquelas com portas de madeira e balcões de mármore. Anos atrás, vovó havia me incluído como sua procuradora em algumas contas, um procedimento padrão que ela fez para o caso de uma emergência. Minha mãe não sabia disso. Talvez essa fosse a emergência. Com o coração na boca, fui até o banco no dia seguinte. Minhas mãos suavam enquanto eu entregava a chave e minha identidade ao gerente. Ele verificou o sistema e, para meu alívio, confirmou que eu tinha acesso ao cofre. Ele me guiou por um corredor silencioso até uma porta de aço maciça, que se abriu revelando uma parede de pequenas gavetas de metal. Ele usou a chave dele e a minha. Girou a fechadura e puxou uma longa caixa de metal, entregando-a para mim antes de me deixar a sós em uma pequena sala privada. Por um momento apenas encarei a caixa. Tudo poderia estar ali dentro. Ou nada. Minha mão tremia ao levantar a tampa. Não havia joias, nem dinheiro, nem títulos de propriedade. Havia apenas um único envelope pardo, grosso e pesado. Abri o lacre com o dedo e deslizei os papéis para fora. A primeira página tinha o timbre de um dos neurologistas mais respeitados do estado. Era um laudo completo, uma avaliação neuropsicológica detalhada, com dezenas de páginas de testes, exames e análises. Virei as páginas febrilmente, meus olhos passando por termos técnicos que eu não entendia, até chegar à última folha, no parágrafo intitulado Conclusão. E lá, em letras claras e inequívocas, estava a resposta. O laudo estava datado de 2 meses atrás, bem depois do início dos sintomas da vovó. A frase final atingiu meus olhos com a força de um soco. A paciente não apresenta qualquer sinal de deterioração cognitiva ou demência. Pelo contrário, seus resultados indicam uma função cerebral excepcional para sua faixa etária, demonstrando clareza de raciocínio, memória intacta e plena capacidade para gerir seus próprios atos e bens. A paciente encontra-se em estado de perfeita saúde mental. Eu li a frase final do laudo de novo e de novo. Perfeita saúde mental. As palavras pulsavam na página. Não era demência. Não era confusão. Era um teatro. Um jogo perigoso e elaborado. E eu tinha acabado de encontrar o roteiro. Minha avó estava no controle o tempo todo. A tristeza que eu sentia por ela se transformou em um espanto avassalador.
seguido por uma onda de alívio tão forte que precisei me sentar. Ela não estava desaparecendo. Ela estava lutando. Com as mãos ainda trêmulas, coloquei o laudo de volta no envelope. Foi quando senti que havia algo mais no fundo da caixa de metal. Era outro envelope, maior e mais pesado. Dentro, encontrei uma série de documentos legais, cheios de selos de cartório e termos que eu mal compreendia. Mas os títulos eram claros. Contrato de doação com reserva de usufruto vitalício. Folheei os papéis, meu queixo caindo a cada página. A casa da vovó, o pequeno apartamento na praia, os terrenos que ela herdou dos meus bisavós. Tudo. Um por um, seus bens mais valiosos haviam sido doados. O beneficiário não era minha mãe nem eu. Era uma conhecida instituição de caridade que cuidava de crianças. A cláusula de usufruto vitalício significava que ela poderia usar tudo até o dia de sua morte, mas legalmente, nada mais era dela. Os contratos foram assinados e registrados no mês passado. Agora o quebra-cabeça estava completo. Mas a imagem que ele formava era ainda mais chocante. Minha avó não estava apenas se defendendo. Ela havia lançado um contra-ataque nuclear. Ela havia se desfeito de tudo para que o plano da minha mãe, mesmo que desse certo, resultasse em nada. Ela preferia dar sua fortuna para estranhos a deixá-la cair nas mãos da própria filha. Mas, e eu? Aquele pensamento egoísta surgiu e eu o afastei com vergonha. Isso não importava. O que importava era que eu entendia a estratégia, mas não o motivo. Por que um plano tão extremo? Por que uma encenação tão dolorosa para todos nós? A palavra que ela sussurrou para mim voltou com força, confiança. Eu tinha as provas, tinha as peças do jogo. Agora, eu precisava confiar que a jogadora principal sabia o que estava fazendo. Os dias que antecederam a perícia foram os mais longos da minha vida. Eu agia como a neta preocupada na frente da minha mãe, que, por sua vez, transbordava confiança. Ela já se via como a nova administradora de tudo, planejando em voz alta o que faria com a casa, como modernizaria os investimentos da vovó. Ouvi-la era como ouvir um abutre descrevendo um banquete. Com minha avó, eu mantinha a mesma rotina de cuidado, mas agora meus olhos a procuravam de uma forma diferente. Eu via a inteligência faiscando por trás da névoa que ela projetava, a força contida em seus gestos supostamente frágeis. Eu era a única na plateia que sabia que a atriz estava atuando, e eu tinha que manter o silêncio. Finalmente, a terça-feira chegou. Fomos para uma sala de reuniões em um prédio anexo ao fórum. Não era um tribunal, mas a formalidade do ambiente era pesada. Estávamos presentes eu, minha mãe, seu advogado de sorriso escorregadio e o perito judicial, um médico de aparência séria e olhar cansado. Minha avó foi conduzida para dentro. Ela se encolheu na cadeira, o olhar vago, as mãos tremendo em seu colo. Ela parecia a imagem perfeita da incapacidade. Minha mãe lançou um olhar presunçoso ao seu advogado. O jogo para ela já estava ganho. O perito começou com perguntas simples. Bom dia, minha senhora. Pode me dizer seu nome completo, por favor? Vovó demorou a responder. Eu acho que é Maria. Ela murmurou, embora seu nome fosse Helena. Minha mãe suspirou, um som alto e teatral de sofrimento. E a senhora sabe em que dia estamos hoje? E continuou o médico anotando em sua prancheta. É quinta-feira? Ela arriscou com a voz hesitante. O advogado da minha mãe sorriu discretamente. Eu senti meu estômago revirar. Mesmo sabendo que era uma atuação, era torturante assistir. A humilhação a que ela se submetia era imensa. O perito fez mais algumas perguntas básicas, recebendo respostas igualmente confusas. Então ele mudou de tática, indo direto ao ponto central do processo. Minha senhora, a sua filha alega que a senhora não tem mais condições de administrar seus bens. A senhora possui imóveis, investimentos. A senhora se lembra deles? Foi nesse momento que tudo mudou. Minha avó, que estava com a cabeça baixa, levantou-a lentamente. A névoa em seus olhos se dissipou como fumaça ao vento. Ela se endireitou na cadeira, e a postura frágil deu lugar a uma coluna ereta e imponente. Ela olhou diretamente para o médico, e a voz que saiu dela não era um sussurro trêmulo, mas um comando claro e afiado. Doutor, meu nome completo é Helena. Hoje é terça-feira, dia 9 de outubro. E já que o senhor perguntou sobre meus bens, permita-me esclarecer que o que está acontecendo nesta sala não é uma avaliação, mas sim uma tentativa de fraude orquestrada pela minha filha. O silêncio na sala foi absoluto. O queixo da minha mãe caiu, literalmente. Seus olhos se arregalaram em puro choque, a cor sumindo de seu rosto. O advogado dela se engasgou, ajeitando a gravata subitamente nervoso. O que é isso?
Mamãe, a senhora está confusa, gaguejou minha mãe. Pelo contrário, minha filha. Eu nunca estive tão lúcida, respondeu vovó, a voz cortante como vidro. Lúcida o suficiente para perceber sua ganância. Lúcida o suficiente para me proteger. Antes que o advogado da minha mãe pudesse formular uma objeção, a porta da sala se abriu. Um homem de terno elegante entrou com passos firmes. Com licença, doutor. Peço desculpas pelo atraso. Sou o advogado da senhora Helena, disse ele, colocando uma pasta de couro sobre a mesa. Minha mãe o olhou, apavorada. Advogado? Que advogado? O homem a ignorou e se dirigiu ao perito. Doutor, minha cliente se submeteu voluntariamente a uma avaliação completa com um dos melhores especialistas do país há apenas 2 meses. Aqui está uma cópia autenticada do laudo, que atesta sua perfeita saúde mental. Ele empurrou o documento sobre a mesa. Em seguida, tirou da pasta os contratos de doação. E mesmo que houvesse alguma dúvida sobre sua capacidade, o que é um absurdo, o objeto deste processo de interdição é nulo. Minha cliente, em pleno uso de suas faculdades mentais, doou a totalidade de seus bens a uma instituição de caridade. Legalmente não há o que ser administrado. O rosto do advogado da minha mãe passou de branco para verde, mas o golpe final ainda estava por vir. O advogado da vovó tirou um pequeno gravador digital do bolso. Por fim, ele disse com a voz calma. Temos algumas gravações de conversas em que a autora do processo detalha suas verdadeiras intenções. Ele apertou o play. E a voz da minha mãe encheu a sala. Nítida, clara, cruel. É uma oportunidade de ouro, não entende? Com o laudo eu assumo tudo. Vou vender aquela casa velha e ela não vai nem saber o que aconteceu. A gravação continuou, com cada palavra expondo a conspiração, a frieza, a ganância pura. Minha mãe parecia encolher na cadeira a cada segundo, o rosto afundado nas mãos. O plano dela não apenas falhou, ele havia explodido, e os estilhaços a atingiram em cheio, na frente de todos. A mulher que queria declarar a própria mãe como louca, agora estava exposta como uma manipuladora desprezível. A voz da minha mãe, distorcida e metálica, ainda ecoava na sala silenciosa quando o advogado da vovó apertou o botão de parar. O perito, o médico que deveria ser o carrasco do plano da minha mãe, tirou os óculos e os limpou lentamente, um gesto que parecia carregar todo o peso do seu desprezo. Eu acredito que esta avaliação está encerrada, ele disse, a voz grave e formal. O que vi e ouvi aqui vai muito além de uma simples disputa familiar. Trata-se de uma evidente tentativa de induzir a justiça ao erro, com o objetivo claro de ganho material. Meu relatório ao juiz será detalhado. Ele olhou para a minha mãe com um nojo que não fez questão de esconder. O advogado dela, pálido, tentou intervir. Doutor, com todo o respeito, houve um mal-entendido. Minha cliente estava apenas preocupada. Preocupada em pôr as mãos em tudo. Você quer dizer? Cortou o advogado da minha avó. A sua cliente cometeu fraude processual e coação. E o senhor, como seu representante, foi cúmplice. Minha mãe finalmente se levantou, o rosto manchado de lágrimas de raiva, não de remorso. Isso é tudo culpa sua. Ela gritou, apontando um dedo trêmulo para mim. Você se virou contra mim? Você a ajudou a fazer isso. Eu a encarei, mas não senti medo, nem mesmo raiva. Senti pena. Eu só fiquei do lado da verdade, mãe. Coisa que você esqueceu o que significa há muito tempo. Ela não teve mais o que dizer. Foi conduzida para fora da sala pelo seu advogado, uma figura patética e derrotada, deixando para trás apenas o cheiro de seu perfume caro e a vergonha de suas ações. Nas semanas seguintes, o castelo de cartas que ela construiu desabou por completo. O juiz não apenas arquivou o processo de interdição, como o fez com uma decisão dura, que foi comentada nos círculos legais da cidade. Ele a condenou por litigância de má-fé, uma expressão bonita para dizer que ela usou a justiça de forma desonesta e aplicou uma multa pesada. Pior ainda, ele acatou o relatório do perito e abriu uma investigação criminal por fraude e tentativa de estelionato. A última vez que vi minha mãe foi quando ela veio buscar algumas coisas em casa. Ela não me olhou nos olhos. Estava magra, abatida, envelhecida por sua própria ganância. Ela não gritou, não acusou. Apenas murmurou que iria se mudar, que não havia mais nada para ela ali. E era verdade. Ela havia apostado tudo na fraqueza de sua mãe e perdeu tudo para a força dela. Quando toda a poeira baixou, a vida na casa da vovó voltou a um novo tipo de normalidade.
A paz era palpável. Numa noite, sentadas na varanda, observando as estrelas, eu finalmente criei coragem para fazer a pergunta que martelava em meu coração desde o dia em que encontrei os papéis no cofre. Vovó, comecei, a voz um pouco incerta. Eu entendi o que a senhora fez, mas eu não entendo o porquê. Por que passar por tudo isso? Por que se expor, se humilhar daquela forma? Por que um plano tão doloroso? Ela não respondeu imediatamente. Tomou um gole de seu chá de camomila e suspirou, um som longo e cansado. Porque eu precisava saber, minha querida. Ela disse finalmente, virando-se para mim. Seus olhos estavam límpidos, refletindo a luz das estrelas, e neles havia uma sabedoria antiga e triste. Eu senti nos meus ossos, Sandra, que meu tempo neste mundo está chegando ao fim. E quando você tem muito a deixar para trás, a sua maior preocupação não é com o dinheiro, mas com o legado, com as mãos que vão cuidar do que você construiu. Ela pegou minha mão, e seu toque era quente e firme. Eu vi a cobiça crescendo no coração da sua mãe por anos. Era como uma erva daninha, sufocando tudo de bom que um dia existiu ali. E eu vi a bondade no seu. Vi sua lealdade, seu amor genuíno. Mas eu precisava ter certeza. Criei uma tempestade, Sandra, para ver quem seria o porto seguro e quem seria o pirata. As lágrimas que eu segurei por tanto tempo finalmente vieram, mas não eram de tristeza, eram de compreensão. Foi um teste, eu sussurrei. Foi o teste mais difícil da minha vida, ela confirmou, apertando minha mão. E você, minha neta, passou com as cores mais brilhantes. Você não viu uma oportunidade, você viu uma injustiça. Você não pensou no que poderia ganhar, pensou no que eu poderia perder. Você me deu sua confiança, mesmo quando tudo parecia loucura. Você provou ter um coração que vale mais do que toda a fortuna do mundo. Na semana seguinte, ela me mostrou os papéis que desfaziam as doações para a instituição de caridade. Havia uma cláusula de revogação que o advogado dela espertamente havia incluído. Todo o patrimônio voltou para o nome dela. E então, em uma tarde tranquila no cartório, ela passou tudo para mim. Mas o seu verdadeiro presente não foi o dinheiro, foi a lição. 1 ano depois, estávamos lado a lado, em frente a um prédio recém-reformado no centro da cidade. Na fachada, uma placa de bronze brilhava sob o sol. Fundação Helena, Amparo e Dignidade para a Terceira Idade. Não fiquei com a fortuna. Usei cada centavo dela, como minha avó sabia que eu faria, para criar um lugar que oferecesse apoio jurídico, psicológico e social para idosos em situações de vulnerabilidade, especialmente aqueles que sofriam abusos de suas próprias famílias. Minha avó segurou meu braço, os olhos marejados, mas o sorriso em seu rosto era o mais radiante que eu já tinha visto. Ela não havia apenas protegido seu patrimônio, ela o havia transformado. A dor daquele plano terrível floresceu em um propósito. Havíamos pegado a ganância e a transformado em generosidade. Havíamos superado a escuridão, não buscando revidar, mas acendendo uma luz tão forte que a escuridão simplesmente não tinha mais onde se esconder.